Graça e paz, meus amigos, seja bem-vindo ao meu canal Bispo Valmir Paulino e vamos nós com mais vídeos. Nesse vídeo eu quero falar de um novo conceito teológico, de um novo ensino herético que tem se propagado nas igrejas, principalmente nas igrejas neopentecostais e essas igrejas modernas, algumas igrejas carismáticas. Não vou aqui colocar todas no bojo, dizer que todas são assim. Mas esse fenômeno tem se difundido muito nesses três meios que eu citei aqui. Quero falar para vocês do evangelho da hipergraça. Você já ouviu falar do evangelho da hipergraça? Meus amigos, já basta o evangelho da graça. Agora surge o evangelho da hipergraça. O que significa o evangelho da hipergraça? Eu quero ler para vocês essa definição. O evangelho da hipergraça, e eu vou falar um pouco sobre esse evangelho que está se espalhando no Brasil, que está se espalhando em todo o mundo, ok? O evangelho da hipergraça é esse conceito teológico, doutrinário, herético, controverso, que está surgindo dentro do cristianismo. E esse evangelho falso enfatiza de uma forma extrema a graça de Deus. E a tal ponto de negar o arrependimento, negar a confissão de pecados e negar a santificação constante. Porque é um evangelho libertino. É um evangelho que acredita e que diz que Deus já nos perdoou. Deus já te perdoou. Se Ele já te perdoou, todos os pecados que você vem a cometer, Ele já te perdoou. Seja livre. Viva a vida. Já viu discursos assim? Chega dessa religião tóxica. Já viu discursos assim? Mas eu quero continuar e falar de algumas características que evidencia esse evangelho falso. A primeira é a ênfase exagerada na graça. A graça de Deus é exaltada de uma forma tão absoluta que outras doutrinas bíblicas, como juízo, disciplina, santidade, castigo, punição, são deixados de lado. Para uma igreja que adotou o evangelho da hipergraça, você não vai ver eles pregando sobre o inferno. Você não vai ver. Você não vai ver uma igreja que adotou o evangelho da hipergraça falando de pecado, não. Alguns até mudam o discurso. Não fale a palavra pecado. Fale uma ferida emocional. Se você foi ferido, não trata mais pecado como pecado. Pecado se tornou uma falha. Pecado se tornou uma ferida emocional. Por quê? Porque eles têm essa ênfase exagerada na graça de Deus. Deus já te perdoou. Mas não para só por aí. A segunda característica é a negação da necessidade de confissão de pecados. Alguns até afirmam que, como todos os pecados do passado, presente e futuro já foram perdoados na cruz, não é necessário confessá-los mais. Não precisa confessar mais pecados. Não existe mais confissão de pecados. Por quê? Porque Deus já te perdoou. E o engano está aí. Mas não para por aí, vamos nós, são muitas características. A terceira característica é a santificação desprezada. Para eles, a busca por santidade, por santificação, é considerada um legalismo, é considerada uma religiosidade. E a obediência é vista como algo opcional. Tudo já está feito em Cristo. Mas não para por aí. Eles têm uma forte rejeição da lei de Deus. Porque muitos desses adeptos afirmam que os mandamentos e a lei moral não têm mais relevância para os cristãos. O que pode levar a um estilo de vida libertino. Não, tem coisas que a Bíblia fala que não dá mais para levar em consideração para esse tempo moderno, para esse tempo que avançou. É daí que surge a heresia. Vamos atualizar a Bíblia. O evangelho da hipergraça é um evangelho herético. É um evangelho amaldiçoado.
e eu tenho fortes críticas sobre esse evangelho. E eu quero citar algumas para vocês. A minha primeira crítica a esse evangelho mentiroso e satânico é o desequilíbrio desenfreado teológico. Porque eles dizem que, embora a graça de Deus seja absolutamente essencial, gente, e o centro do evangelho, eu sei disso, mas ela precisa ser compreendida no equilíbrio, com justiça, com juízo, com luz, santidade e também responsabilidade humana. Nós somos responsáveis. O escritor aos Hebreus pede para seguirmos a paz e a santificação. Quem é que tem que seguir? Eu e você. A minha primeira crítica é isso, é o desequilíbrio teológico. A minha segunda crítica é o risco do antinomianismo. O que é isso, gente? Essa visão leva a uma ideia de que os cristãos não estão mais sujeitos a nenhuma lei moral. Não. O que pode resultar numa permissividade e pecado deliberado. Nós temos que ter muito cuidado com isso. A minha terceira crítica é a contradição com o ensino do Novo Testamento. Textos como Hebreus 12, 14, eu até antecipei e li, vou ler novamente. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Textos bíblicos como este, em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, olha só, se confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar, Ele é justo para nos perdoar. João aqui está mostrando essa necessidade contínua de arrependimento e santificação. Muito cuidado com o evangelho da hipergraça. Uma pergunta reflexiva para você que está me ouvindo neste momento. Você está em uma igreja? Você se congrega? Claro que o seu pastor tem que falar do amor de Deus, tem que falar da graça de Deus. A única religião que fala de graça é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É as Escrituras Sagradas. Nós sabemos disso. Mas vem cá, o seu pastor fala de inferno? O seu pastor fala de juízo? O seu pastor fala sobre a volta de Jesus? O seu pastor prega sobre santidade? Ele chama a igreja ao arrependimento e à santificação? Se não, talvez você esteja vivendo numa igreja que está pregando o evangelho da hipergraça. Porque é só mamão com açúcar, que nem diz aqui no Ceará. Você sabia, meus amigos, que o Senhor Jesus falou mais do inferno do que do céu nos evangelhos? Gente, se o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, falou mais do inferno do que no céu nos seus evangelhos, é porque ele queria passar para os seus leitores e para nós, seguidores dele, o perigo do inferno. Sim ou não? Sim. Então, cuidado com esse evangelho. Esse evangelho maldito, o evangelho da hipergraça, tem inundado igrejas com a permissividade, com o liberalismo, liberando tudo e sem chamar o povo ao arrependimento. E eu fecho usando essas palavras. Muito cuidado. Viva as doutrinas bíblicas. Viva a Bíblia. E eu termino, a minha conclusão é: o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, mas não da hipergraça. A graça bíblica não apenas perdoa pecados, mas transforma vidas, restaura vidas, capacitando o cristão a viver em santidade contínua. Amém? Você recebe essa palavra? Então eu vou ficar por aqui. Eu quero continuar com mais vídeos falando sobre o evangelho da hipergraça. Você vai me aguardar, tá bom? Faça uma pergunta. O que você achou do vídeo? Coloca aqui nos comentários. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, deixa o seu like aqui e sai compartilhando esse vídeo, ok? Fica na bênção, fica na paz. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.